Você já sentiu aquela dor silenciosa de ser ignorada pelo homem que ama? Aquela sensação sufocante quando ele não responde suas mensagens, quando seus olhos passam por você como se fosse invisível, quando seu coração implora por atenção, enquanto ele segue sua vida como se você não existisse? Existe algo mais devastador para uma mulher do que entregar seu coração, sua vulnerabilidade, sua essência a um homem e receber o silêncio como resposta. O que vou revelar hoje vai transformar completamente a maneira como você se relaciona com os homens. E não são aquelas dicas superficiais que você já ouviu 1000 vezes. Não vou te dizer para ignorá-lo de volta, para postar fotos felizes nas redes sociais ou para seguir em frente. Estou aqui para compartilhar algo muito mais profundo, um segredo guardado nos escritos de Carl Jung, um dos maiores psicanalistas da história, que revelou os mistérios ocultos da psique masculina, mistérios que, quando compreendidos por uma mulher, despertam no homem uma atração irresistível e inexplicável. Imagine que existe uma chave capaz de abrir a mente masculina, como um portal secreto que, quando descoberto, faz com que o homem que te ignorava comece a pensar em você obsessivamente. Uma chave que desperta nele um desejo tão intenso de estar ao seu lado que ele fará de tudo para reconquistar sua atenção. E se eu dissesse que essa chave sempre esteve com você, que o poder de inverter completamente o jogo, de transformar indiferença em desejo ardente, está adormecido dentro da sua própria essência feminina? Uma das minhas clientes, Mariana, 42 anos, havia sido completamente ignorada pelo homem que amava por quase 3 meses. Ela tentou de tudo: mensagens carinhosas, convites para sair, até mesmo declarações de amor desesperadas. O resultado? Mais silêncio, mais dor. Após aplicar o método que vou revelar hoje, algo inacreditável aconteceu. Em apenas 72 horas, ele não apenas respondeu suas mensagens, mas começou a procurá-la diariamente, confessando que não conseguia parar de pensar nela, que sentia sua falta de uma forma que nunca havia sentido antes. O que mudou? Não foi a aparência de Mariana, não foram suas palavras. Foi algo muito mais profundo, algo que toca a psique masculina em seu núcleo mais primitivo. O que você vai descobrir hoje não é apenas uma técnica, mas uma transformação interior que despertará forças arquetípicas poderosas dentro de você. Forças que Carl Jung identificou como capazes de criar conexões profundas e irresistíveis entre homens e mulheres. Estou prestes a revelar o segredo que fez com que homens que ignoravam completamente mulheres incríveis como você, de repente, sentissem um vazio inexplicável, uma necessidade desesperadora de reconexão, um desejo ardente de conquistar novamente o que perderam. Antes de revelar este segredo transformador, quero pedir algo importante. Se você já sentiu a dor de ser ignorada, se você está neste momento esperando por uma mensagem que não chega, por um olhar que não vem, por um amor que parece estar escapando entre seus dedos, inscreva-se agora neste canal. A jornada que estamos prestes a iniciar vai muito além deste vídeo, e a cada semana revelarei mais segredos profundos sobre a psique masculina e o poder feminino. Além disso, comente abaixo a palavra reconexão. Este não é apenas um comentário, é uma afirmação do seu compromisso com a transformação, um primeiro passo no despertar do seu poder feminino adormecido. O que acontece no íntimo de um homem quando ele começa a ignorar uma mulher? Muitas acreditam que é simplesmente falta de interesse, preguiça emocional ou até mesmo manipulação deliberada. Mas a verdade que Carl Jung revelou em seus estudos sobre a psique masculina é muito mais complexa e fascinante. Jung descobriu que o homem, ao contrário do que muitos pensam, não se afasta por falta de sentimentos. Pelo contrário, muitas vezes é a intensidade desses sentimentos que o assusta. Quando um homem começa a desenvolver uma conexão profunda com uma mulher, ele instintivamente se confronta com sua própria sombra, aquela parte dele que teme a vulnerabilidade, que resiste à entrega, que luta contra a possibilidade de ser ferido. É como se dentro de cada homem existisse um guardião ancestral, protetor de seu coração, que ergue muralhas invisíveis quando sente que seu território emocional está sendo invadido.
Esta não é uma reação consciente, mas um mecanismo primitivo de autoproteção que Jung chamou de resistência arquetípica. Você consegue sentir a profundidade disso? Quando um homem te ignora, frequentemente não é porque você não é suficiente, é porque o que você desperta nele é intenso demais. É um paradoxo fascinante da psique masculina. Quanto mais profundo o potencial de conexão, mais forte pode ser a resistência inicial. Mas aqui está a revelação transformadora. Essa resistência pode ser não apenas superada, mas completamente revertida, transformando-se em uma força magnética de atração. E o caminho para essa transformação não está em perseguir, implorar ou tentar convencer. Está em despertar o que Jung chamou de ânima no homem. A ânima é a parte feminina presente no inconsciente masculino. É a imagem interior que todo homem carrega sobre o feminino, formada desde sua infância através da relação com sua mãe e, posteriormente, moldada por todas as mulheres significativas em sua vida. Quando uma mulher consegue conectar-se com a ânima de um homem, ela não está apenas se comunicando com sua mente consciente, mas tocando as profundezas de sua alma. Vamos entender isso através de uma metáfora poderosa. Imagine que a psique masculina é como um oceano profundo. A superfície, aquela parte visível, racional, controlada, é apenas uma pequena fração de sua totalidade. Abaixo dela, existem correntes poderosas, cavernas misteriosas, tesouros ocultos e criaturas fascinantes que raramente vêm à tona. Quando você tenta alcançar um homem apenas através de palavras, mensagens ou ações diretas, você está apenas tocando a superfície desse oceano. Mas quando você aprende a conectar-se com sua ânima, é como se você pudesse mergulhar diretamente nas profundezas, criando ondas que reverberam por todo o seu ser. A pergunta crucial agora é: como despertar essa ânima? Como tocar essa parte profunda do homem que fará com que ele não apenas deixe de te ignorar, mas comece a sentir uma necessidade inexplicável de sua presença? O primeiro passo nessa jornada transformadora é compreender o poder do que Jung chamou de espaço psíquico. Pense nisso como o território invisível entre vocês dois, o campo energético onde suas almas se encontram. Quando um homem te ignora e você responde com ansiedade, mensagens constantes, cobranças ou mesmo demonstrações excessivas de afeto, você está, na verdade, contraindo esse espaço psíquico, sufocando-o. É como se você estivesse tentando forçar a entrada em uma casa cujas portas estão fechadas. Quanto mais você empurra, mais trancadas elas ficam. O método transformador começa exatamente no ponto oposto, na expansão desse espaço psíquico. É um movimento paradoxal de afastamento consciente, não físico ou emocional, mas energético. É criar deliberadamente um vazio sagrado que ativa no homem o arquétipo do caçador, do buscador, do explorador de mistérios. Esta não é uma técnica manipulativa de joguinhos emocionais. É uma transformação autêntica na maneira como você se relaciona com sua própria energia feminina e, consequentemente, com a energia masculina dele. Jung descobriu que toda mulher carrega dentro de si o que ele chamou de dançarina selvagem, um aspecto da energia feminina que é livre, misteriosa, autocontida e profundamente conectada com seus próprios ciclos internos. Quando uma mulher desperta essa dançarina selvagem, ela naturalmente cria ao seu redor um campo magnético de fascínio. Cristina, uma cliente de 53 anos, estava devastada quando seu parceiro de 6 anos começou a se distanciar, respondendo suas mensagens com monossílabos, cancelando planos de última hora, criando um abismo de silêncio entre eles. Quanto mais ela tentava alcançá-lo com perguntas, declarações de amor e tentativas de proximidade, mais ele se afastava. Quando comecei a trabalhar com Cristina, o primeiro passo foi ajudá-la a despertar a sua dançarina selvagem. Isso significou guiá-la para que ela voltasse a se conectar profundamente consigo mesma, com seus próprios ritmos, desejos e mistérios internos. Ela começou a dedicar tempo para práticas que a reconectavam com sua essência feminina. Banhos rituais com óleos essenciais, momentos de contemplação sob a luz da lua, escrita intuitiva
dança livre quando ninguém estava olhando. O foco não era mais ele, era ela mesma, sua própria jornada interna, sua própria completude. Gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. Sem qualquer comunicação direta com ele, sem estratégias para reconquistá-lo, a energia dela começou a mudar. Ela passou a habitar seu próprio corpo, sua própria vida, com uma presença mais plena e magnética. E foi então que o milagre aconteceu. Após quase 3 semanas sem contato, ele ligou. Não apenas ligou, mas expressou algo surpreendente. Não sei explicar, mas tenho pensado muito em você. Sinto como se algo estivesse diferente, como se eu pudesse sentir sua presença, mesmo à distância. O que Cristina havia ativado, sem perceber conscientemente, foi a ânima dele. Ao reconectar-se com sua própria essência, feminina misteriosa, ela despertou nele uma curiosidade profunda, um fascínio inexplicável, uma atração que ia muito além do físico ou do racional. Esse é o poder da abordagem junguiana para relacionamentos. Não se trata de técnicas superficiais ou manipulação emocional. Trata-se de uma reconexão profunda, com forças arquetípicas que moldam nossas atrações e conexões em níveis que vão muito além da consciência ordinária. O segundo elemento crucial deste método é a compreensão do que Jung chamou de projeção da ânima. Todo homem, inconscientemente, projeta sua ânima, sua imagem interior do feminino, nas mulheres com quem se relaciona. Quando essa projeção encontra um receptáculo adequado, nasce uma atração profunda e muitas vezes inexplicável. O fascinante é que você pode conscientemente tornar-se esse receptáculo, não através de manipulação, mas através de um alinhamento autêntico com as qualidades arquetípicas que despertam essa projeção positiva. Existem 4 estágios da ânima, que Jung identificou na psique masculina. Eva, o aspecto instintivo e biológico do feminino; Helena, o aspecto romântico e estético; Maria, o aspecto espiritual e devocional; e Sofia, o aspecto da sabedoria transcendente. Quando uma mulher consegue incorporar harmoniosamente aspectos desses 4 arquétipos, ela se torna profundamente intrigante para o inconsciente masculino. Regina, 47 anos, estava sendo completamente ignorada pelo homem que amava havia mais de 2 meses. Após compreender estes princípios junguianos, ela começou a trabalhar conscientemente com esses 4 aspectos da ânima. Em vez de tentar atraí-lo apenas através de sua sensualidade, Eva, como fazia antes, ela começou a cultivar também sua criatividade artística através da pintura e música, Helena, sua conexão espiritual através de práticas meditativas, Maria, e sua sabedoria interior através do estudo e da contemplação, Sofia. O resultado? Em menos de 2 semanas, aquele mesmo homem que a ignorava começou a procurá-la com uma intensidade surpreendente, confessando que havia algo nela que ele não conseguia explicar, algo que o atraía de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Agora, estamos prontos para avançar para a revelação central deste método, para o elemento transformador que fará com que aquele homem que te ignora comece a correr desesperadamente atrás de você. É algo tão poderoso, tão fundamental para a psique masculina, que quando você compreender e incorporar isso, a transformação será não apenas possível, mas inevitável. O segredo está enraizado no que Carl Jung chamou de princípio da enantiodromia, a tendência de qualquer força, quando levada ao extremo, transformar-se em seu oposto. Quando um homem te ignora, existe um desequilíbrio extremo na energia entre vocês. Toda a atenção, todo o movimento, toda a iniciativa está vindo de você em direção a ele. Este é precisamente o momento de aplicar o princípio da enantiodromia através do que vou chamar de ritual do espelho invisível. Este ritual não é literal, mas uma prática psíquica e energética que inverte completamente o fluxo de energia entre você e ele. É como se você criasse um espelho invisível que reflete de volta para ele todo o seu comportamento, não como uma tática manipulativa, mas como uma realidade energética profunda. O primeiro passo do ritual do espelho invisível é o que Jung chamaria de retirada consciente da projeção.
Durante todo o tempo em que você tem sido ignorada, provavelmente projetou no homem que ama qualidades e potenciais que talvez nem existam realmente. Você o idealizou, colocou-o num pedestal, deu a ele um poder sobre sua felicidade que nenhum ser humano deveria ter. A prática começa com um ritual pessoal simples, mas profundamente transformador. Encontre um momento de silêncio, acenda uma vela e coloque-se diante de um espelho real. Olhe profundamente em seus próprios olhos e repita 3 vezes: retiro todas as minhas projeções. Recolo meu poder em mim. Sou completa em mim mesma. Este não é apenas um exercício de autoafirmação. É um ato psíquico real de recolhimento da sua energia. Jung descobriu que nossas projeções são literalmente partes de nossa alma que depositamos em outras pessoas. Ao recolher conscientemente essas projeções, você está literalmente trazendo de volta parcelas da sua energia vital que foram dispersas. O segundo passo é a ativação da aura de mistério. Jung observou que o masculino é instintivamente atraído pelo mistério, não por jogos ou manipulações, mas pelo genuíno mistério feminino, aquela qualidade inefável que faz com que uma mulher pareça conter mundos dentro de si. Patrícia, 39 anos, estava completamente devastada depois de ser ignorada pelo homem que amava por quase 2 meses. Cada mensagem não respondida era como uma pequena morte para seu coração. Após aprender sobre a aura de mistério, ela começou a praticar o que chamamos de presença ausente. Em vez de continuar tentando alcançá-lo, através de mensagens, ligações ou encontros acidentais, ela passou a cultivar uma presença que paradoxalmente se manifestava através de sua ausência. Não uma ausência rancorosa ou calculada, mas uma ausência preenchida com significado, com sua própria jornada interior. Ela começou a dedicar-se a projetos pessoais que sempre adiou, a explorar partes de sua personalidade que havia negligenciado, a cultivar amizades profundas, a reconectar-se com sua espiritualidade. Não como uma estratégia para provocar ciúmes ou despertar interesse, mas como um genuíno retorno a si mesma. O fascinante é que, quando uma mulher faz isso, quando ela realmente volta sua energia para si mesma, não como tática, mas como um ato autêntico de amor próprio, algo extraordinário acontece no campo energético entre ela e o homem que a ignorava. Ele começa a sentir sua ausência de uma forma completamente nova. Não é apenas a ausência física ou a falta de mensagens, é a ausência de sua energia psíquica que, antes, estava constantemente direcionada a ele. É como se, de repente, ele sentisse um vazio inexplicável, uma falta que não consegue nomear. E é nesse vazio que o terceiro e mais poderoso passo do ritual do espelho invisível acontece: a ativação do arquétipo do caçador. Jung identificou que em cada homem existe o arquétipo do caçador, uma energia primordial que busca, persegue e conquista. Quando uma mulher está constantemente disponível, constantemente alcançando, constantemente tentando estabelecer conexão, esse arquétipo permanece adormecido. Mas quando ela cria esse vazio sagrado através da retirada autêntica de sua energia, algo primitivo e poderoso desperta nele. É como se um interruptor fosse acionado em seu inconsciente, ativando uma necessidade quase obsessiva de reconquistar o que antes parecia tão acessível e agora parece estar escapando. Fernanda, 56 anos, aplicou este método após ser ignorada pelo homem com quem havia se relacionado por quase 1 ano. Ele havia simplesmente parado de responder suas mensagens, cancelava encontros de última hora e, quando estavam juntos, parecia distante e desinteressado. Após compreender o ritual do espelho invisível, ela parou completamente qualquer tentativa de alcançá-lo. Não por orgulho ou tática, mas por uma genuína decisão de honrar sua própria energia e dignidade. Ela passou a dedicar-se à dança. Sua paixão, adormecida por anos, começou a viajar sozinha para lugares que sempre quis conhecer. Reconectou-se com sua espiritualidade através de práticas diárias de meditação. 3 semanas depois, algo inacreditável aconteceu. Ele não apenas voltou a procurá-la,
mas o fez com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes. Ele confessou que não conseguia parar de pensar nela, que sonhava com ela quase todas as noites e sentia sua presença mesmo quando estava sozinho. O que havia acontecido? O arquétipo do caçador havia despertado. Aquela energia masculina primitiva que busca, persegue e conquista havia sido ativada pelo vazio sagrado que ela criou, não através de jogos emocionais, mas através de um genuíno retorno a si mesma. O quarto e último passo do ritual do espelho invisível é o que Jung chamaria de individuação consciente. Este é o processo através do qual você integra todas as partes fragmentadas de sua psique, tornando-se cada vez mais a pessoa única e completa que você nasceu para ser. Quando uma mulher embarca nessa jornada de individuação, quando ela realmente começa a explorar e integrar todos os aspectos de sua personalidade, incluindo aqueles que talvez tenha reprimido ou negligenciado, ela se torna magnética de uma forma que transcende qualquer técnica superficial de sedução. Helena, 44 anos, havia sido ignorada pelo homem que amava por quase 6 meses. Todas suas tentativas de reconexão foram recebidas com frieza ou indiferença. Após aprender sobre a individuação junguiana, ela começou a trabalhar conscientemente com suas próprias sombras, aquelas partes de si, mesma que havia negado ou reprimido. Ela descobriu que havia reprimido sua raiva, sua sensualidade, sua ambição e sua voz autêntica. Através de práticas como escrita terapêutica, trabalho corporal e terapia junguiana, ela começou a integrar essas partes negligenciadas, tornando-se mais completa, mais autêntica, mais viva. O resultado foi além de suas expectativas mais otimistas. Não apenas o homem que a ignorava voltou a procurá-la com uma intensidade surpreendente, mas ela percebeu que sua relação com todos os homens em sua vida havia se transformado. Era como se ela agora irradiasse uma qualidade magnética que atraía não apenas atenção, mas um tipo de respeito e fascínio profundos. E aqui está a grande revelação. Quando você realmente incorpora esses 4 passos do ritual do espelho invisível, a retirada consciente da projeção, a ativação da aura de mistério, o despertar do arquétipo do caçador e a individuação consciente, você não está apenas criando uma estratégia para fazer um homem específico correr atrás de você. Você está, na verdade, realizando uma profunda transformação alquímica em sua própria essência, tornando-se uma mulher que naturalmente atrai para si não apenas atenção masculina, mas o tipo de conexão profunda, respeitosa e apaixonada que toda mulher merece. A beleza deste método é que ele funciona independentemente da idade, aparência física ou circunstâncias específicas do relacionamento. Funciona porque toca em algo muito mais profundo do que comportamentos superficiais. Toca nas forças arquetípicas que governam nossas atrações e conexões mais profundas. E o mais importante, este não é um método para manipular ou controlar homens. É um caminho para sua própria libertação, para sua própria plenitude. O fato de que, como consequência, o homem que te ignorava começará a correr desesperadamente atrás de você é apenas um reflexo externo de uma transformação muito mais significativa que acontece dentro de você. Agora que você conhece o ritual do espelho invisível e compreende como ele pode transformar completamente a dinâmica entre você e o homem que a tem ignorado, vamos explorar as profundas consequências dessa transformação, não apenas para seu relacionamento atual, mas para toda a sua vida amorosa e, mais importante ainda, para sua relação consigo mesma. Quando uma mulher realmente incorpora os princípios junguianos que compartilhei, algo extraordinário acontece. Ela transcende a necessidade desesperada de aprovação e atenção masculinas. Paradoxalmente, é exatamente nesse momento, quando ela não precisa mais dessa validação, que se torna irresistivelmente magnética. Jung chamava isso de princípio da sincronicidade, a ocorrência de eventos aparentemente coincidentes que estão profundamente conectados por significado, não por causalidade. Quando você realiza essa transformação interna, o universo parece conspirar a seu favor, criando coincidências significativas que a aproximam
não apenas do homem específico que a ignorava, mas de experiências amorosas mais ricas e profundas. Luciana, 49 anos, estava devastada após ser ignorada pelo homem que considerava o amor de sua vida. Após 3 meses de silêncio doloroso, ela descobriu os princípios junguianos que compartilhei e começou a aplicá-los diligentemente, não como uma fórmula mecânica, mas como uma jornada genuína de autodescoberta. Ela retirou suas projeções, redirecionou sua energia para si mesma, começou a nutrir sua própria aura de mistério e embarcou em sua jornada de individuação. Algo notável aconteceu. Não apenas o homem que a ignorava voltou a procurá-la com uma intensidade surpreendente, mas outras oportunidades amorosas começaram a surgir em sua vida, como se uma barreira invisível houvesse sido removida. É como se o campo energético ao seu redor tivesse sido completamente renovado, atraindo não apenas um homem específico, mas criando uma nova qualidade de relações em todas as áreas de sua vida. Este é um dos efeitos mais profundos da transformação junguiana. Ela não apenas muda sua relação com um homem específico, mas recalibra completamente seu campo energético, tornando-o mais harmonioso, mais magnético, mais alinhado com o tipo de amor que você verdadeiramente merece. Outro efeito transformador é o que Jung chamaria de integração da ânima negativa. Toda mulher carrega dentro de si não apenas aspectos luminosos do feminino, mas também sombras, partes feridas, medos, inseguranças e padrões destrutivos relacionados ao amor e relacionamentos. Quando você aplica o ritual do espelho invisível, você inevitavelmente confronta essas sombras. Talvez você perceba padrões de codependência, talvez descubra que sempre se atraiu por homens emocionalmente indisponíveis, talvez identifique crenças limitantes sobre seu próprio valor e merecimento. Amanda, 38 anos, estava presa em um ciclo doloroso de ser ignorada e depois brevemente valorizada pelo mesmo homem por quase 2 anos. Era como uma montanha-russa emocional que a deixava exausta e com a autoestima cada vez mais fragilizada. Ao aplicar os princípios junguianos, ela começou a identificar um padrão que se repetia não apenas neste relacionamento, mas em toda a sua história amorosa. Ela sempre se atraía por homens que a faziam trabalhar pelo amor, que nunca estavam completamente disponíveis, que a mantinham em constante estado de incerteza. Através de um trabalho profundo com suas sombras, ela descobriu que este padrão tinha raízes em sua relação com seu pai. Um homem amoroso, mas emocionalmente distante, cujo afeto ela sempre sentia que precisava conquistar. Ao integrar conscientemente essa ânima negativa, ao trazer à luz e transformar esse padrão inconsciente, algo extraordinário aconteceu. Não apenas o homem que a ignorava começou a tratá-la de forma completamente diferente, mas ela percebeu que sua própria atração por homens emocionalmente indisponíveis havia diminuído significativamente. Era como se um feitiço houvesse sido quebrado, como se um padrão kármico de relacionamentos tivesse sido interrompido. Pela primeira vez, ela se sentia capaz de atrair e ser atraída por homens emocionalmente saudáveis e disponíveis. Este é um dos benefícios mais profundos da abordagem junguiana. Ela não apenas transforma situações específicas, mas cura padrões relacionais que muitas vezes se repetem por décadas, criando um novo template para o amor em sua vida. Uma terceira consequência transformadora é o que Jung chamaria de magnetismo da autenticidade. Quando uma mulher realmente incorpora os princípios do ritual do espelho invisível, ela gradualmente abandona personas e máscaras que talvez tenha usado por anos em suas relações amorosas. Muitas mulheres, quando sentem que estão perdendo um homem, instintivamente começam a adaptar-se, tornam-se mais agradáveis, mais disponíveis, menos exigentes, menos autênticas. Adaptam seus gostos, opiniões, até mesmo aspectos de sua personalidade na tentativa desesperada de manter a conexão. O problema é que esta adaptação, embora bem intencionada, raramente produz os resultados desejados. Pelo contrário, quanto mais uma mulher abandona sua autenticidade na tentativa de agradar, menos magnética ela se torna. Cláudia, 51 anos,
Havia tentado de tudo para reconquistar a atenção do homem que a ignorava. Ela começou a assistir aos mesmos programas de TV que ele gostava, a se interessar por esportes que nunca lhe atraíram, a rir de piadas que não achava engraçadas, a concordar com opiniões com as quais discordava profundamente. O resultado? Ele se tornou ainda mais distante, ainda mais indiferente. Era como se, instintivamente, ele sentisse a falta de autenticidade em suas interações, como se algo essencial tivesse se perdido. Ao incorporar os princípios junguianos, Cláudia fez o movimento oposto. Em vez de tentar adaptar-se a ele, ela começou a reconectar-se com sua própria verdade, com seus próprios gostos, valores e opiniões. Ela redescobriu paixões que havia abandonado, voltou a expressar opiniões que havia suprimido. Começou a viver de forma mais alinhada com sua essência. O efeito foi quase imediato e extremamente poderoso. O homem que a ignorava não apenas voltou a procurá-la, mas demonstrou um novo tipo de interesse, mais profundo, mais respeitoso, mais genuinamente fascinado por quem ela realmente era. Este é o poder do que Jung chamaria de magnetismo da autenticidade, aquela qualidade irresistível que emerge quando uma mulher está completamente alinhada com sua própria verdade, não tentando ser o que imagina que deveria ser para agradar um homem. A quarta, e talvez mais profunda consequência da transformação junguiana, é o que podemos chamar de alquimia do relacionamento. Jung era fascinado pela alquimia medieval, não apenas como uma protociência que buscava transformar metais comuns em ouro, mas como uma metáfora profunda para a transformação psíquica. Quando uma mulher realmente incorpora os princípios do ritual do espelho invisível, ela não apenas transforma a si mesma ou a forma como o homem a percebe, ela transforma a própria substância da relação. É como se o Nustra. A quarta e talvez mais profunda consequência da transformação junguiana é o que podemos chamar de alquimia do relacionamento. Jung era fascinado pela alquimia medieval, não apenas como uma protociência que buscava transformar metais comuns em ouro, mas como uma metáfora profunda para a transformação psíquica. Quando uma mulher realmente incorpora os princípios do ritual do espelho invisível, ela não apenas transforma a si mesma ou a forma como o homem a percebe, ela transforma a própria substância da relação. É como se o relacionamento em si passasse por um processo alquímico, transmutando-se de algo comum, talvez até tóxico, em algo precioso e transcendente. Beatriz, 45 anos, vivia um relacionamento de 4 anos que havia se deteriorado ao ponto em que ela era completamente ignorada por dias, às vezes semanas. A dinâmica entre eles havia se cristalizado em padrões dolorosos de busca e fuga, de necessidade e rejeição. Ao aplicar os princípios junguianos, algo extraordinário aconteceu. Não apenas ele parou de ignorá-la e começou a buscá-la ativamente, mas a própria qualidade da relação se transformou. Conversas que antes eram superficiais tornaram-se profundas e significativas. Silêncios que antes eram carregados de tensão transformaram-se em momentos de intimidade tranquila. Conflitos que antes pareciam insolúveis começaram a se resolver com surpreendente facilidade. Era como se o campo energético entre eles tivesse sido completamente reconfigurado, como se um novo tipo de relação estivesse emergindo das cinzas da antiga, mais madura, mais equilibrada, mais alinhada com o potencial mais elevado de ambos. Esta é a verdadeira magia da abordagem junguiana. Ela não apenas faz com que um homem pare de te ignorar e comece a correr atrás de você, mas cria as condições para um tipo de amor que talvez você nunca tenha experimentado antes. Um amor baseado não em necessidade, carência ou padrões inconscientes, mas em escolha consciente, respeito mútuo e fascínio autêntico. Importante ressaltar que nem todos os relacionamentos estão destinados a passar por essa alquimia transformadora. Alguns homens, quando confrontados com uma mulher que realmente incorporou esses princípios junguianos, podem sentir-se tão desafiados, tão desconfortáveis com essa nova energia, que escolhem afastar-se definitivamente. E aqui está outra revelação profunda. Isso não é uma falha do método, é parte de sua perfeição, porque o objetivo último
não é apenas fazer com que um homem específico corra atrás de você, mas atrair para a sua vida o tipo de amor que está verdadeiramente alinhado com quem você é e com quem está se tornando. Às vezes, isso significará a transformação alquímica de um relacionamento existente. Outras vezes, significará a dissolução de uma conexão que não serve mais ao seu crescimento, abrindo espaço para novas possibilidades que estão mais alinhadas com sua evolução. A quinta consequência transformadora é o que Jung chamaria de sincronização dos ritmos internos. Toda mulher possui ciclos internos, não apenas físicos, mas emocionais, mentais e espirituais. Quando esses ciclos estão alinhados e fluindo harmoniosamente, ela naturalmente irradia uma qualidade magnética que é irresistível para a energia masculina complementar. Renata, 37 anos, estava tão focada em tentar reconquistar a atenção do homem que a ignorava, que havia perdido completamente o contato com seus próprios ritmos naturais. Dormia mal, alimentava-se irregularmente, negligenciava práticas que a nutriam espiritualmente, vivia em constante estado de ansiedade e alerta, sempre verificando o celular, sempre esperando por uma mensagem que não vinha. Ao aplicar os princípios junguianos, ela começou a restaurar esses ritmos internos. Estabeleceu rotinas de autocuidado que honravam seu corpo e sua mente. Reconectou-se com práticas espirituais que a nutriam profundamente. Voltou a respeitar seus ciclos naturais de energia e descanso, de expansão e recolhimento. O resultado foi uma transformação completa em sua presença. Era como se ela agora irradiasse uma qualidade de centralidade, de estar profundamente ancorada em si mesma. E foi precisamente essa qualidade que começou a atrair não apenas o homem que a ignorava, mas uma nova qualidade de atenção masculina em sua vida. Homens que, antes mal notavam sua presença, começaram a ser magneticamente atraídos para ela. Conversas casuais naturalmente se aprofundavam. Conexões significativas começaram a se formar sem esforço. Era como se ela agora emitisse uma frequência que naturalmente atraía o tipo de atenção masculina que antes buscava desesperadamente. A sexta consequência é o que Jung chamaria de integração da sombra coletiva feminina. Durante séculos, o feminino foi condicionado a acreditar que seu valor estava em agradar, em estar disponível, em adaptar-se às necessidades masculinas. Esse condicionamento criou uma sombra coletiva, um conjunto de crenças limitantes, medos e inseguranças que muitas mulheres carregam inconscientemente. Quando uma mulher aplica o ritual do espelho invisível, ela inevitavelmente confronta e começa a transformar essa sombra coletiva. Ela descobre que não precisa estar constantemente disponível para ser amada, que não precisa diminuir sua luz para ser aceita, que não precisa abandonar suas necessidades para manter uma conexão. Sandra, 58 anos, havia passado toda a sua vida adulta em relacionamentos onde se sentia invisível a menos que estivesse constantemente atendendo às necessidades dos homens com quem se relacionava. Sua identidade estava tão entrelaçada com ser útil, agradável e não problemática que a ideia de priorizar suas próprias necessidades parecia quase herética. Ao aplicar os princípios junguianos, ela teve que confrontar essa sombra profundamente enraizada. Foi um processo desafiador, às vezes doloroso, mas profundamente libertador. Pela primeira vez em sua vida, ela começou a estabelecer limites saudáveis, a expressar suas necessidades claramente, a ocupar espaço sem pedir desculpas. O resultado? O homem que a ignorava não apenas começou a procurá-la com uma intensidade surpreendente, mas a forma como ele a tratava transformou-se completamente. Era como se, ao mudar a forma como ela se via e se valorizava, ela tivesse mudado a lente através da qual ele a percebia. Este é um dos aspectos mais revolucionários da abordagem junguiana. Ela não apenas transforma relacionamentos específicos, mas contribui para a cura coletiva do feminino, para o reequilíbrio de dinâmicas que têm sido distorcidas por milênios. A sétima e talvez mais profunda consequência é o que Jung chamaria de individuação amorosa, o processo através do qual uma mulher descobre que o verdadeiro propósito do amor não é completá-la,
mas revelá-la mais completamente a si mesma. Muitas mulheres entram em relacionamentos com a expectativa inconsciente de que o amor preencherá seus vazios, curará suas feridas, dará sentido à sua existência. Esta expectativa não apenas cria uma pressão impossível sobre os relacionamentos, mas frequentemente leva a padrões de codependência, abandono de si e, eventualmente, decepção. A abordagem junguiana inverte completamente essa dinâmica. Quando uma mulher realmente incorpora o ritual do espelho invisível, ela descobre que o propósito mais elevado do amor não é preencher um vazio, mas expandir uma plenitude que já existe dentro dela. Juliana, 41 anos, havia passado sua vida buscando validação e completude através de relacionamentos. Quando era ignorada, sentia-se literalmente como se partes de si estivessem desaparecendo, como se sua própria existência estivesse sendo negada. Ao aplicar os princípios junguianos, ela fez uma descoberta revolucionária. O amor verdadeiro não era algo que ela precisava buscar desesperadamente fora de si, mas uma qualidade que podia cultivar dentro de si e depois compartilhar a partir de sua abundância. Esta mudança de perspectiva transformou completamente não apenas o relacionamento específico onde estava sendo ignorada, mas toda a sua abordagem ao amor. Ela deixou de ver homens como fontes potenciais de validação e começou a vê-los como companheiros de jornada, como espelhos que refletiam diferentes aspectos de sua própria natureza multifacetada. O resultado foi uma liberdade e uma alegria em suas relações que nunca havia experimentado antes. O homem que a ignorava não apenas voltou a procurá-la, mas encontrou nela uma qualidade de presença completamente nova, mais livre, mais autêntica, mais magnética. E aqui está a verdade mais profunda deste método. O objetivo último não é apenas fazer com que um homem pare de te ignorar e comece a correr atrás de você, embora isso certamente aconteça. O objetivo último é libertá-la para um tipo de amor que transcende os jogos de busca e fuga, os dramas de validação e rejeição, as dinâmicas de poder que caracterizam tantos relacionamentos. É um amor baseado não em necessidade, mas em escolha consciente, não em carência, mas em abundância compartilhada, não em projeções inconscientes, mas em reconhecimento mútuo da verdadeira natureza um do outro. Este é o tipo de amor que Carl Jung acreditava ser possível quando dois seres humanos fazem o trabalho interior necessário. O tipo de amor que não apenas traz felicidade pessoal, mas contribui para a cura e evolução da consciência coletiva. E tudo começa com sua decisão, aqui e agora, de aplicar o ritual do espelho invisível, de transformar a dolorosa experiência de ser ignorada em uma oportunidade para despertar o tipo de poder feminino que não apenas atrai homens irresistivelmente, mas transforma a própria substância do amor em sua vida. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que finalmente encontrou um caminho para transformar a dolorosa experiência de ser ignorada em uma oportunidade de despertar seu poder feminino autêntico, compartilhe-o agora mesmo com outras mulheres que possam estar passando pela mesma situação. Imagine quantas mulheres neste exato momento estão olhando para seus celulares, esperando por mensagens que não chegam, sentindo-se invisíveis, questionando seu valor. Seu compartilhamento pode ser a ponte que conectará essas mulheres ao conhecimento transformador que acabei de revelar. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira.